Olá, pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Educação. Sou Jorge Soares, professora de Educação Física, mais uma aula, mais um encontro. E eu queria, desde já, agradecer os polos que estão conectados conosco. Deixa eu só dar uma olhadinha nos polos, Flavilto, por favor. Eita, hoje tá cheio, hein? Vamos lá. A Lagoinha, eu acredito que é Lagoinha, né? Não sei se é a Lagoinha ou se é Lagoinha mesmo. Barreiras do Piauí, Baixa Grande, Campinas, Caridade, do Inocêncio, Eliseu Martins, Elesbão Veloso, Floriano, Guaribas, Jerumenha. Eita, que o negócio tá bonito hoje. Oeiras, Pimenteiras, Prata, Queimada Nova, São Gonçalo, Santa Cruz, São Francisco do Piauí, Tamboril, Uruçuí. Rapaz, hoje tá top demais, hein, Flavilto? Rapaz, hoje bombom, hein? Hoje tá muito bombado. E é isso, e é sobre isso, né, galera? Então, meu povo, muito obrigada. Essa aula, vocês sabem que ela é toda preparada, especialmente para vocês. É uma aula que a gente tem muito cuidado, tem muito carinho. Eu já sou professora aqui do canal Educação, para quem não me conhece, eu sei que tem muita gente que está entrando hoje, muita gente que nunca me viu na vida, né? Se tiver visto, viu aí pelas aulas do canal Educação. Eu sou professora do canal Educação há 10 anos, tenho muito orgulho de ter feito, fazer parte desde o início, tá? Tô aqui desde o iniciozinho, desde a primeira reunião, desde os primeiros encontros, e é muito gratificante para mim essa aula, estar com vocês, tá? José William, seja bem-vindo. Gabriela Novaes, sejam bem-vindos, tá? Então, é muito importante pra gente essa aula, tá? E a participação de vocês, ok? Então, sempre que vocês puderem, tem um chat aí do IPTV, pessoal que está conectado conosco. O chat do IPTV é o local onde vocês vão tirar as dúvidas, onde vocês vão usar para comunicar com a gente. A gente vai voltar aqui a ter as participações ao vivo dos alunos. A gente vai combinar aqui as nossas participações com os nossos alunos. A gente vai abrir a câmera, a gente vai falar com vocês. Eu sinto muita saudade disso porque eu vivi esse tempo, tá? De abrir a câmera, de ter interação, de falar, de poder compartilhar aqui com vocês. Mas isso vai ser uma coisa mais organizada, a gente está organizando, vai organizar tudo direitinho aí com as escolas, com os polos, vai ser tudo bem organizadinho, tá? E essa aula, galera, eu queria muito que vocês participassem, colocassem as dúvidas, tirassem as dúvidas de vocês, pudessem compartilhar com vocês as experiências de vocês, sempre participando da aula, certo? Eu vou trazer para vocês, tá? Vou deixar assim o chat bem abertão, vocês vão poder falar, vocês vão poder compartilhar. E toda vez que vocês tiverem dificuldades, professora, eu não estou entendendo, dá para repetir, vocês podem pedir para eu repetir, que eu vou estar sempre olhando o chat, sempre atentar ao chat, ok? Meu povo, a gente vai começar a nossa aula, um bloco de conhecimento que eu gosto muito, que são os esportes de aventura, tá? A gente vai falar hoje do rapel, vai falar do arvorismo. E aí, nós vamos falar de esporte de aventura da natureza. E aí, para começar a nossa aula, eu queria saber, né, de vocês, se vocês já fizeram algum esporte de aventura, se já fizeram mountain bike, se já fizeram trilhas ecológicas, se já fizeram rapel, se já fizeram montanhismo, arvorismo. Queria saber de vocês se vocês já fizeram alguma dessas atividades, certo? Caso vocês não tenham feito nada, hoje vocês vão poder conhecer um pouquinho dessas atividades. Eu não sei se vocês sabem, mas os esportes de aventura, eles ainda não estavam no know-how, tá? Dos esportes olímpicos, ok? Nós não tínhamos ainda esportes olímpicos de aventura. E isso foi uma das coisas que entrou recentemente
no quadro olímpico. Também não sei se vocês sabem, mas existem vários critérios para um esporte tornar-se olímpico, tá? Existem vários critérios. Não é tão simples, tá? As pessoas acham que é simples, que é algo que é fácil de acontecer. Existem muitos critérios e o Comitê Olímpico Internacional, tá? Que é o COI, né? Ele tem todo um cuidado, tem todo, vamos dizer, detalhes que são especiais para que a modalidade torne-se olímpica, tá? Para a modalidade tornar-se olímpica, tem muitos critérios, certinho, galera? Então, hoje nós vamos falar de rapel e mais tarde eu falo mais sobre os esportes olímpicos, ok? Então, vamos falar das práticas corporais de aventura. Desde muito tempo, gente, desde muito tempo, se vocês observarem, isso é uma coisa que o homem tem uma necessidade, que é explorar sensações, tá? E explorar situações de perigo, né? De imprevisibilidade. Então, desde muito tempo que o homem faz atividades improváveis, né? Imprevisíveis. Ok, galera? Então, desde muito tempo, o homem faz atividades imprevisíveis, que têm ações imprevisíveis. O que seriam essas atividades imprevisíveis? Por exemplo, quando você vai caminhar, fazer uma trilha ecológica, por exemplo, você pode se deparar com uma situação bem complexa ou bem inusitada, como, por exemplo, encontrar animais, o terreno está escorregadio. Como também você pode encontrar dentro dessas práticas algumas situações que podem te levar ao perigo. Por exemplo, uma queda, você pode escorregar de um barranco, né? Você também pode tropeçar numa árvore, no tronco, numa pedra. Você pode ter muitas pedras para caminhada, e isso é ruim, né? Porque a gente está lidando com um terreno que não é constante, é um terreno inconstante, certo? E diante dessa prática, essa prática que tem algo imprevisto, isso pode levar a situações problemas, né? Pode levar a situações problemas. Então, as práticas de aventura, elas exploram formas, na realidade, elas tendem a formar uma experimentação corporal cheia de perigos, cheias de situações imprevisíveis, certo? E geralmente traz aí um ambiente que é completamente desafiador. Geralmente, gente, as práticas aventura, né? A palavra aventura vem exatamente disso, de algo que você não consegue controlar. Você tenta, né? A gente tenta controlar as situações, problemas na aventura, mas a gente sabe que essa situação, problema nas aventuras, elas podem ser bastante complexas. E é exatamente por ser uma prática corporal de aventura que a gente precisa estar seguros. Então, a gente utiliza aparelhos de segurança, né, instrumentos de segurança, como capacete, cordas, luvas, tá, sapatilhas, joelheiras, cotoveleiras. A gente vai utilizar vários instrumentos para te dar segurança, tá? Então, a gente vai utilizar vários instrumentos para dar segurança. Então, essa segurança, gente, ela só vai ser possível se tudo estiver corretamente, se tudo for utilizado corretamente, ok? Então, práticas de aventura, ela requer que você utilize aparelhos ou instrumentos corretos,
tá? Não dá para a gente utilizar aparelhos, instrumentos que não são apropriados. A gente vai ver isso no rapel. O rapel, gente, necessita de cordas que tenham dimensões específicas, que sejam de materiais específicos. Não dá para você fazer, por exemplo, uma modalidade do rapel com uma corda de sisal, que é fácil estragar, né? Ela é fácil de ser estragada. A ação do tempo, a ação de fricção pode danificar a corda. E, por exemplo, uma corda de sisal, ela é muito mais fácil ser desgastada do que uma corda artificial. Certinho, galera? Então, bora lá. Então, gente, algumas dessas práticas recebem nomes, tá? Dependendo do tipo de risco e de ambientes que acontecem. Ok? Então, a gente vai diferenciar aí as práticas de aventuras, né, da natureza e práticas de aventura urbanas, ok? Então, a gente tem aqui aventuras, eu acho que tá faltando bem aqui, gente, ó. Tá faltando bem aqui a palavrinha natureza, tá? Ok? Então, essas práticas, a gente tem dois tipos de modalidades que são da natureza e urbana, ok? Então, galera, quais seriam as práticas de aventura urbana e quais seriam as práticas de aventura da natureza? Vocês conseguem me responder? Galera aí dos polos que estão conectados com a gente, do norte ao sul do Piauí. Quais seriam, gente, essas práticas corporais da natureza, tá? E urbanas. O que vocês acham? O que vocês sabem? Quero que vocês me digam aí no chat. Né? Aí, galera, ó, vou deixar vocês me respondendo. Eu quero ver vocês respondendo, gente. Meu povo, nas Olimpíadas, recentemente, nós tivemos aí algumas modalidades que entraram no cenário olímpico, tá? Para tornar-se olímpico, como eu falei para vocês, existem vários critérios. Uma modalidade, ela vai tornar-se olímpica segundo a apreciação, segundo a quantidade de países que praticam aquela modalidade, segundo a interação dessas modalidades com a sociedade, a relevância dessa modalidade para a sociedade. Isso tudo é avaliado pelo COI, até tornar-se um esporte olímpico. Todo mundo acha, gente, que quando a gente fala de esporte, a modalidade, todas as modalidades são olímpicas. Não cabe, gente, nas Olimpíadas, tá? Não dá para colocar todas as modalidades de esporte nas Olimpíadas. Quando eu era criança, eu achava isso, né? Que todos os esportes, eles eram olímpicos. E não suporta, porque a competição, ela tem um prazo aí de 1 mês, né? As Olimpíadas acontecem 1 mês de competição, praticamente. E dentro desse mês, gente, só para vocês terem ideia, a cidade olímpica, que geralmente está sediando as Olimpíadas, ela tem uma concentração de atletas, né? Ela tem que agora eu esqueci o nome. É um local de concentração dos atletas, né? E lá, os atletas que vão saindo da competição, eles têm que ir embora para dar espaço para os próximos atletas que vão vir. Então, não acontece todas as modalidades, não acontece todas as competições ao mesmo tempo, não acontece, tá? Não acontece. E alguns atletas, eles não ficam, né, nas concentrações cedidas pelo COI, né? Obrigatoriamente as cidades, elas devem oferecer alojamento para os atletas. Então, como a competição ela é muito grande, tem muitos esportes, muitos atletas,
Alguns esportes, né, porque se financiam, como por exemplo o futebol. O futebol, eles não ficam dentro das concentrações, dos alojamentos de Olimpíadas, né? A maioria fica em locais custeado pela confederação do seu país, né? Porque o esporte futebol tem muito mais recursos do que qualquer outro esporte. E a maioria dos outros esportes, eles acabam ficando mais nesses alojamentos, até por conta da remuneração, de não ser um esporte tão rico, né, financeiramente rico, e acaba que eles ficam realmente nessas concentrações. Então, as Olimpíadas é um marco, né, esportivo, porém, nem todas as modalidades fazem parte. E, recentemente, nós tivemos aí 2 esportes de aventura, um de aventura da natureza e outro urbana. O urbano é o skate que entrou, tá? Nós temos aí o surf, né? Que é uma modalidade da natureza, que entrou recentemente na competição olímpica. E próximo ano, tá? Próximas Olimpíadas, nós vamos ter aí uma dança que vai voltar a fazer parte aí do cenário das Olimpíadas. Lá atrás, gente, lá no início, a dança ela fazia parte. Era considerada esporte, inclusive. E hoje a partir da próxima Olimpíada, a gente vai ter o break, que é uma competição de dança que vai acontecer aí nas Olimpíadas da natureza. Aliás, as Olimpíadas da natureza, as Olimpíadas de Paris, ok? O José William está falando que urbana é capoeira, da natureza escolar, caminhada. Escalar, caminhadas, entendi. José William, a prática da urbana, capoeira não é uma prática de aventura, tá? Capoeira é uma luta, ok? Capoeira é uma luta. Prática urbana, a gente vai ter o skate, a gente vai ter o parkour, a gente tem algumas tirolesas que a gente pode fazer nos centros urbanos, a gente tem escaladas, tá? Algumas pessoas escalam prédios, né? Fazem rapel, pode fazer rapel em ponte também, ok? Então, a gente vai falar disso hoje, tá? Então, quais são os benefícios de fazer uma prática de aventura na natureza? Quais são os benefícios? Primeiro, a gente tem uma melhoria no condicionamento e preparo físico. Imagina aí, gente, que eu vou fazer... agora, nas férias, eu estive numa cidade no Ceará, que ela faz ecoturismo, né? Que é o Bajara. E lá eles fazem trilhas para chegar em alguns pontos como as cachoeiras, tá? E a cachoeira, tinha cachoeira lá que levava 5 horas de caminhada. Imagina, gente, caminhar durante 5 horas. É bem complexo, né? Então, por exemplo, eu tava com os meus 2 filhos e eles são pequenos. Eles não têm condicionamento físico para caminhar nem 1 hora, imagine 5 horas. Então, não tem como eu levar uma criança para fazer uma trilha de 5 horas. Não tem como. Então, eu optei por não ir para as trilhas exatamente por isso. Aí você vai me perguntar, professora, e a senhora conseguiria ir 5 horas? Não, gente, eu particularmente eu não gosto muito de caminhar. Então, trilha, caminhando, eu não curto, né? E, ok, as pessoas têm que entender que algumas pessoas vão gostar mais de uma modalidade do que outras, né? Eu não gosto de caminhar, não gosto, de verdade, não gosto. Todo mundo que me conhece sabe que eu detesto caminhada. Eu gosto de fazer musculação, eu gosto de fazer exercício, mas caminhada eu particularmente não gosto. Contato com a natureza, esse contato com a natureza, os benefícios, tá, da prática, vai te proporcionar relaxamento mental, principalmente, tá? Você, na realidade, quando você está fazendo uma trilha com a natureza, né, você está ali em contato com a natureza, vai fazer uma escalada, vai fazer uma trilha, vai fazer um mountain bike, você tem uma conexão direta com a natureza, isso vai te dar um detox, né?
Essa palavra é muito legal, galera. Detox. Detox é como se você fosse limpar, fazer um reset. Todo mundo sabe que é o reset, né? Então, gente, eu penso muito nisso. Quando você está em contato com a natureza, você se desconecta, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer essas caminhadas, essas trilhas, você entra em contato, com os bichos, as cigarras, a zoadinha ali das árvores com o vento, né? Isso realmente traz uma outra sintonia. Principalmente, gente, eu tô falando quem mora em cidade grande, que tem muita zoada. A gente aqui de Teresina enfrenta o trânsito, eu enfrento o trânsito todo santo dia. Eu enfrento buzina, eu enfrento a poluição sonora, tá? E quando você tá com a natureza, você não tem poluição sonora e nem poluição do ar, né? A poluição do ar, que também é muito ruim, então você vai estar ali realmente proporcionando o teu corpo um relaxamento físico e mental, ok? Então, a prática de esporte, ela libera endorfinas. O que é endorfina, gente? Endorfinas são hormônios que ajudam nessa sensação de bem-estar, tá? E vai reduzir bastante o estresse. Gente, se eu tô com a sensação de bem-estar, eu estou relaxada. Traz essa sensação, tá? Então, quando a gente come um alimento muito gostoso, uma coisa que eu gosto muito de chocolate, né? Quem me conhece sabe que eu adoro chocolate. Sou louca do chocolate. Então, qualquer coisa com chocolate, eu me delicio de verdade. Eu tenho uma sensação maravilhosa. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Então, essa sensação, gente, é ocasionada pelas endorfinas que são liberadas no nosso corpo, tá? Então, quando a gente faz uma coisa muito prazerosa, a gente vai liberar essas endorfinas. E os esportes de natureza, eles favorecem a socialização. Então, eu vou estar em contato com outras pessoas, eu vou fazer novos amigos. Por exemplo, nessa caminhada lá de 5 horas, o grupo que saía para essa caminhada não era menos que 30 pessoas. Então, uma caminhada com bastante gente, né? E essas atividades, gente, elas são desafiantes, elas são motivadoras, elas são dinâmicas demais. Tá? Então, a gente tem aí uma dinâmica da prática, onde a gente realmente precisa estar ali conectadas. E o mais interessante, gente, é que às vezes, por exemplo, quem vai fazer uma caminhada dessa de 5 horas tem que estar consciente que precisa levar alimento, precisa levar uma roupa extra, tá? Precisa levar um sapato adequado. Não dá para você, por exemplo, não dá para você fazer uma trilha de 5 horas de chinelo, não dá. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, eu não consigo fazer de chinelo. Gente, o risco é grande, né? O risco é grande de você furar o pé, você ser picado por um inseto. Então, o mais adequado é você realmente ir com um calçado apropriado. De preferência, os calçados para trilha, botas, tênis, que sejam confortáveis. Não pode ser um tênis que esteja pegando no pé, porque você vai sentir desconforto, você não vai conseguir finalizar a trilha. Gente, a única vez que eu fiz trilha, eu acho que eu fiquei com tanto trauma, que eu nunca mais na vida eu quis fazer trilha, não vou mentir para vocês. Eu já tinha feito trilha que a gente chama de... Não é indoor, gente, é enduro, tá? Enduro a pé. Eu já tinha feito enduro a pé. Enduro, gente, é uma competição não é regulamentada, não, gente. É cronometrada, tá? O enduro é um percurso que você faz com regularidade. O que é a regularidade no enduro? É quando você tem que passar em determinado ponto, em determinado tempo. Que pode ser um tempo mais rápido, um tempo mais curto, um tempo maior, tá? Então, o enduro, quem já viu enduro de carro, tem enduro de carro e tem enduro a pé, tem enduro de bicicleta, tem enduro de moto, tá? Quando você vai fazer um circuito de regularidade, que são os enduros, que são corridas de regularidade, você vai
Não ganha quem chega primeiro, ganha quem erra menos, tá? Quem erra menos. Por exemplo, eu tenho que passar por um trecho que vai ter um lago e esse trecho, vamos supor, é 100 metros de distância do ponto aonde eu vou passar para fazer a cronometragem. Se eu passar nesse tempo 100 metros, e lá tem uma água, e se eu demorar a passar nessa água, por exemplo, e eu tenho um percurso de 100 metros que eu tenho que chegar em 4 minutos, passando por água. Se eu chegar a 4 e 30 segundos, eu tenho uma diferença aí de 30 segundos. Se o outro grupo, outra pessoa passar por esse mesmo percurso, 4 cravejado, essa pessoa vai ganhar pontos, tá? Isso é o enduro, as corridas de regularidade. Então, o enduro, eu participei e eu gostava, porque ele é desafiante. Agora, só fazer trilhas, por exemplo, eu não curto muito trilha, porque a única vez que eu fiz uma trilha, ela foi extremamente longa. Como eu disse para vocês, trilhas muito longas, que tem realmente muitos desafios. É complexo, não dá para qualquer pessoa fazer, precisa ter condicionamento, precisa estar bem alimentado, precisa estar bem descansado para conseguir fazer a trilha, tá? Então, tem muita gente que curte trilha, tem muita gente que curte estar no meio do mato. Eu sou bem urbana, tá? Eu gosto muito das práticas urbanas, gosto muito das aventuras urbanas, e é isso, ok? Então, gente, as práticas de aventura, ela vai explorar aí exatamente o ambiente físico, exatamente gerando aí, trabalhando nos aspectos de vertigem, que é a altura, e o risco controlado, né? Que tem aí as corridas controladas, como eu falei para vocês, as corridas de aventura, corrida como, por exemplo, o mountain bike, o rapel, tirolesa, arborismo, várias outras situações que podem ser trabalhadas aí nessas práticas de aventuras da natureza, tá? Então, a gente vai falar hoje especialmente do rapel. E as práticas urbanas, professora, como são as práticas urbanas? As práticas urbanas, galera, ela vai explorar aí as condições de vertigem, né, de altura e o risco controlado. Por exemplo, parkour, skate, patins, bike. Vocês já ouviram falar em parkour, gente? Alguém já ouviu falar em parkour? Gente, o parkour são saltos, onde as pessoas saltam sobre objetos, né, sobre edifícios, sobre bancos, vamos dizer, sobre desníveis, tá? Geralmente quem faz parkour, gente, eu conheço várias pessoas que fazem parkour. É super interessante, é uma prática bem legal. São saltos que a pessoa faz sobre alguns lugares, como, por exemplo, prédios, de um prédio para o outro, de uma distância maior, com risco, viu, gente? Isso aqui tem risco demais. Ok? E a modalidade que esteve aí nas Olimpíadas, o skate, que é uma prática bem interessante, bem legal, que está aí nas Olimpíadas, que entraram aí nas Olimpíadas recentemente, ok? A gente sabe, gente, que esses esportes radicais, tá? De risco extremo, eles acontecem aí de forma, vamos dizer, atrai muitas pessoas, tá? Muitas pessoas têm atração pelas práticas da natureza e as práticas urbanas, exatamente pelos extremos, pelas coisas radicais que eles vão oferecer, tá? Quem nunca teve vontade de subir no skate, né? Mesmo sabendo que o risco é altíssimo. Quem nunca teve vontade aí de fazer uma aula de patins, né? Eu andava de patins, gente, e é loucura. Patins é trilouco. Eu era louca do patins, adorava patins. Até que a minha irmã sofreu um acidente de patins, e aí desde então a gente nunca mais andou de patins.
E aquilo que eu falei para vocês, as práticas de aventura, elas proporcionam risco, tá? Minha irmã, por exemplo, ela andou de patins. Quando acabou de andar, que já estava indo embora, que ela foi levantar, ela caiu, teve fratura nos 2 ossos do braço e passou bastante tempo imobilizada. Então, desde essa época, a gente não anda mais de patins. E skate, gente, eu tenho um certo medo de andar de skate. Hoje eu tenho medo, né? Tenho muito medo, porque eu tenho medo de ficar um tempo sem poder fazer minhas atividades, principalmente minhas atividades de trabalho, tá? Então, gente, esses esportes, eles também são conhecidos como esporte de liberdade, esportes selvagens, esportes californianos, tecno-ecológicos, esportes livres, lúdicos, esportes de outdoor, são chamados de novos esportes, certo? E eles se contrapõem exatamente com as modalidades tradicionais pelo espaço e o tempo que eles são controlados, né? São pré-estabelecidos. Então, a maioria dessas modalidades, elas têm um local e uma predisposição para acontecer, tá? Agora, nós vamos falar sobre o rapel. E aí, eu queria saber de alguém, se alguém já ouviu falar do rapel, se vocês já conheciam a modalidade. Ah, professora, eu já vi na TV o rapel. Eu acho que eu teria medo de praticar, tá? Eu confesso para vocês que eu teria medo de praticar rapel. Morro de medo eu não tenho medo de altura, mas eu tenho medo hoje de algumas coisas que podem me levar a sofrer um dano maior, né? E ficar, por exemplo, paralítica. Aí vocês me perguntam, professor, e os outros esportes não pode acontecer? Pode. Tanto pode que toda hora acontece, né? Acidentes graves em esportes, situações de risco. Vários acontecimentos. Eu, por exemplo, detesto, tenho medo de futebol. Tenho muito medo de futebol porque as pessoas, geralmente elas querem jogar para machucar o adversário, não tem essa maturidade emocional para lidar com as emoções e acabo levando para o esporte um conflito interno, sei lá, e acaba transportando isso para o colega, para o adversário e fazendo isso um risco até de vida para o adversário, que eu acho assim desnecessário, né? Então, gente, o rapel, ele é uma técnica vertical praticada com uso de cordas e, como eu falei para vocês, e equipamentos preparados para as descidas em paredões, tá? Como também para descidas em vãos livres, como pontes, em edificações, como prédios. E pode acontecer o rapel, gente, nesses diversos segmentos, tá? Tanto em paredões de pedras, cachoeiras, como também pode acontecer aí em pontes. Eu vejo muito aqui em Teresina, tem uma galera que desce aqui nas pontes, eu acho bem legal, desce ali na ponte João 23. E tem pessoas que descem nas pontes, tá? Nas pontes e nos paredões, nos edifícios, certo? Gente, o surgimento do rapel está muito relacionado aí com o esforço do homem, exatamente por uma necessidade de se deslocar num plano vertical, ok? Então, existem lugares que são bem ermos, como as cavernas, tá? Como montanhas, que não tem como a pessoa caminhar, ir de um lado para o outro, por exemplo. Então, as pessoas necessitam descer determinadas montanhas, determinados obstáculos, para chegar num outro ponto. E foi exatamente por essa necessidade, gente, de transpor obstáculos que surgiu a modalidade do rapel. A palavra rapel, ela é derivada aí do francês, que quer dizer chamar ou recuperar, e ela foi exatamente utilizada para batizar a técnica de descidas por cordas.
O termo veio da explicação aqui de quem criou, que foi o Jean-Charles Estranton. Por volta de 1879, ele explicava a técnica Je tirerai vivement passou beau l'accord, qui on se la rappelle, que quer dizer, tradução livre, quando chegava perto de meus companheiros, eu puxava fortemente a corda por uma de suas pontas e assim trazia de volta para mim. Essa, gente, é uma expressão que ele utilizava de recuperar, né? De puxar para mim. Então, rappel quer dizer recuperar. Certo? As primeiras técnicas de rappel que foram vistas aconteceram aí no século XIX, tá? Aconteceram no século XIX, mas só começou realmente a ser difundido aí no século XX. E houve aí uma necessidade dos espeleólogos, que são os estudiosos de cavernas, para descer cânions, tá? Descer cânions que são... que existe uma cadeia de montanhas que separa aí o norte da Espanha e o sul da França. E foi exatamente necessário desenvolver essas técnicas para poder chegar a esses locais. Então, as práticas de rappel, elas são indispensáveis para chegar nesse ambiente mais perigoso, tá? A galera tá pedindo para eu voltar o slide anterior, né? Deixa eu voltar. Eu acho que é esse aqui, Lesbon Veloso, é esse slide? Só ver a galera de Lesbon Veloso se é esse slide, galera. Confirma para mim, Lesbon Veloso, se é esse slide. Vamos lá, gente. Rappel, tá? A galera tá pedindo para voltar para esse slide, né? Uma técnica vertical, gente. É descida vertical. Uma técnica horizontal, nós temos a caminhada, nós temos a bicicleta, nós temos o skate, onde a gente vai horizontalmente, tá? E rappel é uma descida vertical. Vertical. O que a gente utiliza para a prática do rappel? Cordas e alguns equipamentos que a gente vai já ver para assegurar essa nossa descida. Onde que a gente faz essas práticas de rappel? Onde que a gente faz as práticas de rappel? Primeiro, a gente pode fazer em montanhas, em cavernas, em espaços, paredões, tá? Geralmente são em paredões de pedra, onde a gente pode ancorar aí os equipamentos. Como também a gente pode fazer em vãos livres, como as pontes, descidas como cachoeiras. E também a gente pode, as cavernas também pode ser um vão livre, as cavernas, tá? E a gente também pode fazer aí em edificações como prédios, tá? A gente pode fazer descidas em prédios. Não sei se vocês já viram, né? Em alguns filmes, inclusive, vocês podem ver alguns policiais, às vezes, descem nos prédios com técnicas de rappel, tá? Bombeiros, policiais, o Homem-Aranha, né? Vocês viram o Homem-Aranha, ele clicava uma teia na cabeça de um prédio e descia por essa teia, né? Ali é uma simulação de rappel. E essa, gente, a origem do rappel está muito ligada exatamente com a necessidade que o homem tinha de descer esses obstáculos, tá? Então, tinha uma necessidade aí de descer os obstáculos, certo? No Brasil, o rappel chegou aí exatamente naquela região, tá? Naquela região de Teresópolis, onde foi o marco aí da escalada e, consequentemente, do rappel.
Essa modalidade, gente, ela é muito, muito importante para chegar em alguns trechos, tá? Alguns trechos. Bom dia, Alencar. E aí, a gente realmente tem uma certa dificuldade para, por exemplo, algumas cavernas, como eu falei para vocês, lá em Umbajara, como eu falei que eu fui, né? Em Umbajara, lá é uma caverna. Só que, como que chegava embaixo, até chegar nessas cavernas? Antes de ter o bondinho lá, tem um bondinho, mas antes de ter o bondinho, essa descida, ou ela era com escaladas e rapel. Rapel não acredito que era, porque é uma altura muito grande, né? Não sei se eles desciam por rapel, mas era muito provável ser por trilhas, certo? Porque tem essa descida por trilha. E aí a gente tem alguns estilos de rapel que eu vou falar para vocês agora. Quais são os estilos? Nós temos o rapel inclinado, tá? Nós temos o rapel vertical e o rapel negativo. Rapel inclinado, gente, ele é o mais simples e como o próprio nome fala, tá? Ele tem uma certa inclinação. Ele acontece em uma parede com menos de 90% de inclinação. E essa parede, gente, ela vai servir de base para colocar os pés, certo? E ela é ideal para iniciantes. O inclinado é uma prática ideal para os iniciantes. Aí a gente vai para o vertical. Ele é muito parecido com o inclinado, tá? Mas ele tem uma diferença na saída. Como é a diferença? Dependendo de onde está fixado a corda, eles podem dar tipo um salto, tá? Eles podem dar tipo um salto para descer. E eles descem num plano, tipo um plano horizontal para descer para o vertical. E isso dá uma certa pressão no freio, tá? Existem freios, gente, no rapel. Vocês vão perguntar assim, freio, professora? Gente, se não tivesse freio, imagina uma descida rápida. A pessoa poderia se esborrachar no chão, tá? Então, a descida, ela é totalmente controlada. E aí, a gente tem um rapel negativo. Ele, de fato, é um dos mais, como é que eu posso dizer? Um dos mais arriscados, né? Ele é feito num espaço livre. Esse espaço livre, gente, é quando ele salta de um lugar para um lugar que não tenha como colocar os pés, tá? O ponto mais forte dessa descida, é exatamente a saída, ok? Que ele vai colocar bastante pressão. Ó, o ponto mais crítico é a saída, porque eles têm que ficar quase de cabeça para baixo, e é quando tem um nível muito alto na pressão, tá? No baudrier, e no freio, que é um aparelhinho que a gente vai já ver o que é, tá? E essa descida, ela tem que ser muito controlada. Gente, essa descida do negativo, ela é feita num local sem que tenha pedra, parede, etc., para que haja aí o contato com os pés, tá? Nesse caso aqui, não há contato com os pés. Aí a gente vai ter um invertido negativo. Ele é muito parecido com o invertido, tá? Só que dessa vez ele vai estar, aliás, com o negativo. Só que agora ele vai estar numa posição invertida. Ele tem uma posição de cabeça para baixo. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu já assisti, inclusive, filmes de ação, onde os aventureiros descem aí de cabeça para baixo, tá? Eu até assisti um filme que era de guerra e os soldados desciam de cabeça para baixo. É exatamente nesse rapel negativo. Quando ele desce, gente, por exemplo, de um helicóptero, tá? Quando o praticante vai descer de cabeça para baixo.
Então, deve-se, antes de executar essa manobra, mentalizar todo o procedimento que eles vão fazer. Gente, isso aqui, rapel invertido negativo, lógico, é uma prática extremamente avançada e que não é uma prática para iniciante, não dá, tá? Aí a gente tem outra prática, o rapel de frente inclinada. O que seria isso, gente? Ele é muito parecido com o inclinado, só que agora a pessoa vai descer de frente. Tipo do filme Soldado Universal, gente. Essa, ela dá mais medo. Ele não vai descer de cabeça para baixo, gente, mas ele vai descer de frente, ou seja, ele vai, tipo, caminhando com a cara pro chão, tá? Com a cara pro chão. Então, esse tipo de rapel, ele tem que ter muito cuidado com o freio, tá? Com a elasticidade da corda, com a força da gravidade. Todos eles, gente, todos os rapéis, eles trabalham com uma força gravitacional, né? Trabalham contra a gravidade. Então, realmente, existe aí um certo risco, uma certa pressão para a descida. Aí, gente, a gente tem um rapel de cachoeira, cascade ou canyon. Podemos encontrar aqui, tá, diversas formas de descidas. E esse rapel de cachoeira, além de todo o risco do rapel, ele ainda vai ter um risco que é muito importante, deve ser considerado, que são as pedras escorregadias. E tem um detalhe muito importante, gente, quando se faz o cascading, que é entender a força da queda da água, tá? Não sei se vocês já viram, mas pode acontecer em algumas situações de cachoeiras, trombas d'água. E essa tromba, gente, a gente não tem como controlar e nem frear, tá? Então, isso realmente bem perigoso. É uma das práticas extremamente perigosas e que pode lidar com um imprevisível muito grande, que é a tromba d'água, tá? Então, tem que ter bastante cuidado, quem pensa em rapel. Se você assistir depois, vocês podem colocar aí no YouTube e ver o que acontece, né? O que pode acontecer e tal. Rapel intercalado. É um tipo de prática que ele fazem escalas. Ou seja, eles vão descendo, tá? E fazem aí com a corda dobrada. E eles vão prendendo, tá? Os pontos de fixação. Locais muito altos, né? Locais muito altos, eles vão fazendo esses pontos para poder descer com escaladas. Ou seja, eles vão parando e descendo, parando e descendo. E aí, existem, né? Eles fazem fixações que são importantes. Gente, antes de qualquer pessoa fazer rapel, existe todo o processo de fixação, que é super complexo, tá? Galera, não é uma coisa tão simples. Essa fixar esses aparelhos, que é o bicho, que é o lance do rapel. E aí, o ponto mais importante que a gente tem que falar sobre o rapel é sobre a segurança. O que é importante? O que eu preciso entender sobre uma prática de aventura? É como eu vou lidar com as situações de risco, né? Como que eu vou evitar um erro, uma falha. Como é que eu vou evitar? Como é que eu posso fazer? Então, um rapel não é só pegar uma corda e prender. Existe uma técnica, existe um preparo, existem as ancoragens. As ancoragens, gente, são os equipamentos necessários para prender a corda. Então, tem que estar no local adequado. Tem que estar no local que tenha facilidade. E tem um detalhe muito importante, né? Que algumas pessoas não sabem. Mas todas essas práticas de aventura,
elas precisam ser... A gente não pode fazer uma prática de aventura solitária. Não deve, aliás, não deve. Por que, professora, que a gente não pode fazer uma prática de aventura solitária? Gente, quando a gente faz uma prática dessa sozinho, se Deus me livre acontecer um acidente, você vai correr um sério risco de ficar ali por dias, de chegar até morrer. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, se eu não me engano, é 170 horas, que o cara, ele cai num cânion, numa caminhada, ele estava fazendo trilha, e o filme é muito legal, depois vocês podem assistir, tá? Se eu não me engano, é 174 horas, 172 horas. Deixa eu só pesquisar aqui, galera. O filme, gente, é 127 horas o nome do filme, tá? 127 horas, vale a pena vocês assistirem. Fala exatamente sobre isso, é uma história verídica. Ele era um explorador de cânion, tá? Ele era um alpinista. E ele ficou preso, gente, em uma fenda, numa pedra. Só para vocês terem ideia, ele caiu, escorregou, ficou preso 127 horas. Preso. Ele teve que amputar o braço sozinho, porque ele não conseguia resgate, ele não conseguia avisar onde ele estava e tal. E ele passou 127 horas, até que ele tomou uma decisão muito importante na vida dele, que era ou o braço ou a vida, e ele amputou o braço. E ele passou os piores tormentos, porque ele não tinha como comer, não tinha como beber. E a água que ele tinha lá foi insuficiente, né? E até quando ele já tinha começado o estado de delírio, quando ele começou o estado de delírio, foi que ele teve a consciência de que teria que amputar o braço. E aí ele tinha uma faca, né? Uma faquinha lá, e ele fez uma amputação. Imagina você ter que se amputar. Gente, eu não consigo nem imaginar, não gosto nem de imaginar, porque a gente não tem coragem de se cortar, a gente não tem coragem de enfiar uma agulha, imagina se amputar. Mas é um ato de desespero que a gente não consegue mensurar e nem calcular. E aí ele fez a amputação do membro e teve que... Aí quando ele conseguiu deixar o membro lá, que ele saiu do buraco, da pedra, que ele foi procurar, que ele caminhou procurando ajuda, e rapidamente era um local que tinha várias pessoas caminhando naquele território. E aí acharam ele e o socorro veio rapidamente, né? Até porque ele estava desaparecido e as pessoas não sabem onde eles estavam. E tem outro filme também que é de um... Ele é um filme em espanhol, Solo, se eu não me engano, que o nome do filme é Solo, que é um filme que fala exatamente de um surfista. Esporte de aventura, viu, gente? Ó, só esporte de aventura. O surfista que cai no abismo, ele cai no abismo, ele teve múltiplas fraturas na coluna, ficou paraplégico e não tinha mais como caminhar. E da altura que ele caiu, ele não conseguia nadar, ele não conseguia caminhar. E é uma história bem interessante também. O Solo também é um filme super legal, vale muito a pena vocês assistirem, para vocês verem como são essas dinâmicas de práticas de aventura, que tem um certo risco, como eu falei para vocês, é um risco de vida, tá? As práticas de aventura, as pessoas precisam estar acompanhadas. Quando você for fazer uma prática de aventura, as pessoas devem saber para onde você vai. E você não deve, por exemplo, alterar esse percurso, porque você precisa, se por acaso acontecer um acidente, ser encontrado. É o caso dessa história desse surfista, é o caso da história desse rapaz aí do filme 127 horas, tá bom? Então, galera, hoje nós finalizamos nossa aula por aqui. Queria já agradecer vocês, tá bom? Beijos. A gente vai ficando
E na próxima semana a gente vai se encontrar novamente. Cheiro, tchau, tchau, até mais.